Um outro efeito que pode influenciar o nosso comportamento, especialmente na área de investimentos dessa vez, é o efeito de disposição, que é a tendência de vendermos de forma prematura ativos que estão nos dando lucro, enquanto tendemos a segurar ativos que estão nos dando prejuízo. Então, se, por exemplo, você comprou uma cota de fundo imobiliário, que é uma pequena parte, digamos assim, de empreendimentos imobiliários, e estão disponíveis para você comprar numa corretora. Digamos que você comprou um fundo, uma cota, que valia R$100 na época que você comprou. E aí, passado um ano, por exemplo, essa cota que inicialmente custava R$100 quando você comprou, ela está custando agora R$80, considerando aqui só o valor da cota e não os rendimentos possíveis, né, os dividendos relacionados. E aí você também, na mesma época, comprou uma outra cota de fundo imobiliário, na época por R$60, e agora ela está valendo R$140. Considerando esse efeito de disposição, qual é a nossa tendência nesse exemplo, nessa situação hipotética? A tendência é que nós tenhamos o comportamento de vender o ativo que está com lucro, ou seja, a cota que valorizou consideravelmente desde que foi feita a compra, e segurar, não vender a cota do fundo imobiliário que desvalorizou desde a compra. A tendência a realizar, então, de forma precoce o lucro relacionado a segunda cota de fundo imobiliário, do exemplo, e de não realizar o prejuízo da primeira cota do exemplo. Então é como se nós fôssemos mais avessos aos riscos relacionados a desde realizar um lucro, ou seja, colocar em risco os nossos ganhos relacionados a algum ativo financeiro, do que ao risco de mantermos ativos que estão nos dando prejuízo. Dessa forma, estamos assumindo um risco maior, já que o ativo que já está no prejuízo pode piorar cada vez mais o seu desempenho, digamos assim. E aí você pode pensar, ok, mas e por que isso teria alguma importância? E há pesquisas muito interessantes sobre esse tema. Uma delas investigou mais de 2.300 fundos de investimento e os seus níveis de efeito de disposição. E os resultados deste estudo mostraram que os fundos mais propensos ao efeito de disposição, de forma progressiva, apresentavam uma taxa consideravelmente maior de fracasso em relação aos fundos de investimento que não estavam propensos ao efeito de disposição. Em outros termos, basicamente os fundos de investimento que apresentavam mais esse viés na hora de vender os ativos apresentavam resultados piores, desempenho pior em relação aos fundos que não tinham este efeito, que não estavam propensos a este efeito. Na prática, isso é prejuízo real, ou seja, é um efeito que pode fazer com que o indivíduo perca os seus recursos financeiros, dependendo da forma como administra o seu próprio comportamento. Isso porque, muitas vezes, o ativo que está num prejuízo, está dando prejuízo, está com desempenho negativo, é importante realizar este prejuízo, ou seja, fazer a venda do ativo até para prevenir que ele continue piorando o seu desempenho. É claro que existem diversos fatores, diversas variáveis relacionadas ao desempenho de um determinado ativo, mas do mesmo jeito que um ativo que já está dando lucro pode continuar dando mais e mais lucro por um período maior de tempo, dependendo do contexto, um ativo que está dando prejuízo pode cada vez mais piorar seu desempenho. E como cada investidor, seja individual ou institucional, vai lidar com esses fenômenos, parece fazer muita diferença. E é um exemplo de aplicação da psicologia no mundo da economia dos investimentos. E é claro que para
reduzir a chance de cometer esse tipo de viés, vale muito a pena ter, primeiro, a consciência de diversos outros vieses presentes nessa área de tomadas de decisão na hora de investir. E também sempre lembrar que, do mesmo jeito que existem ativos que você vai comprar e vão valorizar, vão desempenhar bem, outros não vão ter o mesmo desempenho e possivelmente você terá prejuízo. Lembrar disso pode ajudar a aceitar e realizar o prejuízo antes de um desempenho muito negativo por muito tempo.